E aí pessoal, tudo bem? Então, dia 15 de novembro, proclamação da República. No Brasil é feriado nacional e ninguém trabalha. A gente já viu nesse vídeo aqui em cima de história de golpes no Brasil que a proclamação da República foi um golpe. Pois é. Mas o que mudou no Brasil com aquele 15 de novembro de 1889? Bom, algumas coisas, né? A primeira delas é que quem estava no poder até então, Dom Pedro II, nosso imperador, foi exilado e chegou então o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o nosso primeiro presidente da República. Logo que fizeram a República, foi preciso também criar uma nova imagem do Brasil que não fosse mais monárquico, imperialista. Então uma das primeiras coisas que fizeram, logo nos primeiros dias da República, foi mudar a nossa bandeira nacional. Pois é, mas não é essa aqui que a gente conhece e tem até hoje. Foi essa bandeira daqui. Pois é, uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos, que era uma república, só mudando as cores para serem as nossas cores nacionais. Essa ideia de importar conceitos dos Estados Unidos, ela estava bem presente na época. Tanto que o nosso nome passou a ser Estados Unidos do Brasil. E na nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, também vários conceitos como republicanismo, presidencialismo e federalismo, tudo isso veio direto dos Estados Unidos para o Brasil. Mas fazendo essa nova identidade nacional, então, teve outro elemento também que os republicanos criaram, que foi o nosso hino nacional. Na época não era muito comum cada país ter o seu próprio hino. Era mais comum, como acontecia com o Brasil e Portugal, de um rei ter o seu próprio hino, e quando morria o rei e era feito um novo rei, se fazia um novo hino também. Alguns países mais avançados nesse sentido, como os Estados Unidos e a França, já tinham os próprios hinos nacionais, que era o hino da nação, do país. Mas isso não era muito comum. Com a proclamação da República, os generais e marechais da época disseram: nós somos uma república e não podemos ficar cantando um hino do rei, do imperador. Então eles passaram a cantar a Marseillaise, pois é, um hino francês. Não só o nosso nome veio dos Estados Unidos, como a nossa bandeira era uma cópia igual, e a gente cantava o hino francês. Que coisa bizarra, né? Mas bom, não só a nossa bandeira, depois de alguns 4 dias, se tornou essa que nós temos hoje, onde colocaram no centro as estrelas representando os estados, que seriam na noite de 15 de novembro, como decidiram fazer então em 1890 um concurso para escolher um novo hino nacional. E a música que escolheram naquele concurso foi a música que nós temos até hoje. Pois é, essa música tinha sido escrita por Francisco Manuel da Silva em 1831, vários anos antes. E era uma celebração ao famoso 7 de abril, que foi o dia em que Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil e foi embora aqui para Portugal. Nesse contexto, precisava se criar a ideia, o imaginário de um Brasil, uma identidade nacional em oposição à identidade que existia até então, que era a portuguesa. Então aquele hino fazia basicamente dizer: nós não queremos Portugal, nós não queremos ser portugueses, nós somos outra coisa, diferente disso. Mas não dizia bem o que. Como eu disse, a música que escolheram lá em 1890 é a mesma que a gente tem até hoje, só que não tinha letra nenhuma. Pois é, toda cerimônia oficial que as autoridades fossem lá, começava a tocar o hino e todo mundo não falava nada, porque não tinha letra. Isso foi mudar em 1909, na presidência de Nilo Peçanha, em que ele fez um novo concurso para escolher uma nova letra para o hino nacional. Quem venceu esse concurso foi um professor de literatura e português do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ele era poeta, crítico literário e tinha muito conhecimento nessas áreas. O nome dele era Duque Estrada, esse aqui. E ele teve uma ideia genial. Se a nossa música do hino nacional foi criada em oposição a Portugal e contra aquilo que existia de então para formar uma nova identidade, vamos agora ilustrar essa nossa identidade mostrando quem nós somos, o que é o Brasil, nossas riquezas naturais, a nossa gente e a nossa história. E daí começa essa letra que a gente tem até hoje, depois de uma que outra revisão, de Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. Pois é, só que, como eu falei, Duque Estrada era professor de literatura, poeta e crítico literário. Ele fez uma jogada brilhante.
de pegar um grande poema muito famoso que existia na época, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e copiar e colar algumas partes. Vocês podem ver aí na tela, era quase igual essas partes em que ele pegou da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e colocou no trecho do hino nacional. E nem sempre a gente sabe que está cantando a Canção do Exílio na parte do hino. Pois é. Em seu primeiro livro, escrito em 1846, Gonçalves Dias escreveu, logo no começo, no prólogo, escrito às margens do rio Mondego. Na época, ele morava aqui em Portugal e estudava na Universidade de Coimbra. E ele escreveu a Canção do Exílio, que nós todos conhecemos e vimos no colégio, aqui, às margens do Mondego. Inclusive, ele assina no final desse poema, Coimbra, 1843. Eu que moro aqui em Coimbra e conheço esse rio Mondego, onde Gonçalves Dias escreveu essa poesia, que hoje faz parte do nosso hino nacional, não poderia perder essa oportunidade de mostrar para vocês como é esse berço de uma das poesias mais famosas que nós temos e de trechos do nosso hino nacional. Eu gravei umas imagens lá e agora vocês podem conferir. Vamos lá ver? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Coimbra, julho, 1843.